Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano em nossa 11ª aula do curso de Gestão de Sistemas de Informações. Nesta aula, iremos falar sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação, mais conhecido como PET. Preparados? Preparadas? Então, meu bom dia, boa tarde ou boa noite! Então, dando continuação à matéria que nós vimos na semana passada, o ciclo de vida dos sistemas de informação, nessa aula nós vamos expandir mais um pouco. Nós vamos falar sobre todo o planejamento estratégico, que envolve a tecnologia da informação. A tecnologia da informação, ela é mais abrangente até do que os sistemas de informação. Porque a tecnologia da informação, como a gente vai ver nessa aula, ela é composta, além dos sistemas integrados, além dos sistemas implantados na empresa, que gerenciam gerenciam e armazenam todos os dados, responsáveis pelo processamento das informações e a obtenção de conhecimento. A tecnologia da informação também envolve toda a parte de hardware, toda a infraestrutura de telecomunicações, envolve também os profissionais, envolve todas as pessoas ligadas, desenvolvedores, fornecedores de software, de hardware, pessoal de manutenção, pessoal de implantação, suporte, enfim, tudo que envolve informática na empresa, se refere à tecnologia da informação. E uma parte dessa tecnologia da informação nós já estudamos muito, que são os sistemas de informação. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre toda a parte de planejamento estratégico, tudo aquilo que envolve a estratégia, de implantação, de renovação, de alteração, de atualização da tecnologia da informação. Porque, como nós sabemos, boa parte da humanidade, não todos, logicamente, mas boa parte da humanidade está conectada ao ambiente digital. E essa conexão ao ambiente digital alterou, assim, significativamente a maneira com a qual as empresas fazem negócio e interagem. Tá? As pessoas hoje, elas buscam produtos no e-commerce, como nós já falamos várias vezes aqui no curso. As empresas, por sua vez, estão interligadas com seus fornecedores e clientes através do e-business. Então, isso tudo impulsionou, obrigou as empresas a terem uma tecnologia da informação bastante evoluída. Então, para que essas empresas consigam acompanhar as mudanças trazidas pela tecnologia da informação, é essencial que a TI, e consequentemente a gestão de sistemas de informações, estejam bastante alinhadas com o negócio, estejam bastante alinhadas com a missão, com a visão, com o próprio planejamento estratégico do negócio, que é o que nós vamos falar nessa aula aqui. Tá? Assim, olha lá, galera, cresceu a esperança de que a TI, a tecnologia da informação, possa trazer ganhos reais e importantes para as organizações. Ou seja, não basta ter TI para competir no mercado, não basta TI para correr atrás dos concorrentes. Tem que ter tecnologia para estar à frente dos clientes. E com isso, a tecnologia é essa grande esperança que a gente tem para poder ter vantagens competitivas. E essa vantagem competitiva, que advém do uso da TI, não pode ficar restrita a um ou outro sistema de informação específico, mas sim a um processo contínuo de planejamento, tá? Implantação e operação eficazes, como a gente viu também no ciclo de vida de sistemas na aula de semana passada. Em suma, a empresa precisa ter TI para ter vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser pensada, ela precisa ser elaborada. Não pode vir ao acaso, não pode vir assim a esmo, não pode vir assim sem querer, tá legal? Tudo precisa ser planejado, tudo precisa ser meticulosamente articulado, tá legal? Então vejam só vocês, as organizações, elas vão necessitar de informações oportunas e conhecimentos personalizados, exatamente para poder efetivar ao auxílio da tomada de decisão, e a sua gestão empresarial, principalmente por estar enfrentando um mercado altamente competitivo e globalizante, e também turbulento
como a gente está vendo nos dias atuais, tá legal? Então, a TI, ela vai ser essa oportunidade de obter vantagens competitivas, né? Porque as empresas precisam, né, de ter essas informações na ponta dos dedos para poder tomar decisões assim oportunas, né? Oportunas. E a tomada de decisão, ela é cada vez mais eficaz, cada vez mais rápida, cada vez mais ágil. E isso só pode ocorrer com uma TI, com uma tecnologia da informação bastante evoluída, bastante avançada dentro da empresa. Então notem que eu não estou falando só de sistemas na aula de hoje, mas estou avançando também para o uso de hardware e pessoas também eficazes e eficientes nisso tudo. Tá legal? Então olha lá, galera. O planejamento estratégico da TI surge justamente para explorar todo o potencial desta área de uma organização. O planejamento estratégico, ele vai exigir uma reflexão profunda acerca das competências e habilidades da TI, que pode ser mais do que um centro de custos, como muitas empresas pensam, tá? Mas vai ser sim uma parceira estratégica do negócio. Então a TI passa a tecnologia da informação, o departamento, a área de tecnologia da informação, ela passa a ser um parceiro estratégico do negócio e não apenas um centro de custo, tá? Porque as empresas precisam extrair todo esse potencial desta área, né? E isso tudo só pode ser feito a partir de um planejamento estratégico. Tá legal, gente? Olha lá. Então, uma definição aí para planejamento estratégico da informática seria um processo dinâmico, ou seja, não pode ser um processo estático, né, engessado, mas vai ser um processo dinâmico para elaborar, estruturar, organizar e sistematizar uma estratégia para o uso da tecnologia da informação. Hardware, software, sistemas de informação, de telecomunicação e do conhecimento, como eu já havia dito. Né? O perfil das pessoas envolvidas, né? Lógico, e infraestrutura necessária em uma organização. O planejamento estratégico da informação, ele vai garantir que a tecnologia que está sendo usada, ela seja usada a favor do negócio, né? Para o atendimento de troca de todas as decisões, ações e respectivos processos da organização. Tá legal? Então a tecnologia da informação, mais uma vez aí repetindo, ela não tem que ser assim algo só que seja feito só porque está na moda, porque assim a princípio é necessário, porque o concorrente também faz. Precisa ser algo assim estrategicamente elaborado para que dê sim vantagens competitivas na empresa e coloque a empresa à frente de todos os seus concorrentes de uma maneira ágil, né, de uma maneira bem pensada, né, e que a empresa possa realmente usar, né, todos os benefícios que sistemas, hardwares e pessoas podem oferecer, né? Pessoas técnicos possam oferecer, tá legal? Além disso, o planejamento estratégico da tecnologia da informação, ele ajuda a criar valor para os clientes, né? Porque os clientes também veem isso, né? Os clientes veem quando você tem uma empresa que ela tem sistemas, né? Mesmo porque hoje o teu e-commerce é a porta de acesso à sua empresa, né? E realmente um e-commerce que não funciona, um e-commerce que apresenta problemas, representa uma empresa bagunçada, representa uma empresa com problemas, né? Quando um cliente final compra no seu e-commerce e demora a receber o produto, não tem respostas rápidas, não tem um sistema de tracking, né, bem dimensionado, né, isso com certeza vai denotar uma bagunça e vai fazer com que esse cliente fuja, corra da sua empresa. Né? Então, uma tecnologia da informação bem estruturada, bem implantada e que funcione corretamente, né, agrega clientes, fideliza clientes, mantém esses clientes. Né? Então isso é muito importante, porque a sua empresa, especialmente nessa pandemia, ela passa a ser vista não pelo prédio, né, não pela sede, não pela filial, não pela decoração da loja. Ela passa a ser vista pelo site. Né? E o site tem que funcionar bem. Repetindo mais uma vez, um site bagunçado significa uma empresa bagunçada, né? Que vai fazer com que os clientes fujam.
E o pior é o seguinte, num comércio físico, as pessoas às vezes, elas têm que se dirigir até o seu negócio e elas têm que se locomover até o seu negócio e pagam, por exemplo, estacionamento, isso tem um tempo, tem um investimento, tem um gasto, né? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas se veem impelidas, né, a comprar alguma coisa sua, a comprar aquilo que elas estão precisando. Na internet não. Na internet as pessoas entram e saem do seu negócio com apenas um clique de mouse. E o pior, vão para o seu concorrente em fração de segundos, né? E se o seu concorrente funcionar melhor que você, né, você perde uma venda. E não só perde uma venda, mas vai perder uma indicação também. E isso é terrível, tá legal? Desta forma, olha só, o planejamento estratégico da tecnologia da informação é um desdobramento, ele passa a ser um desdobramento importantíssimo do planejamento estratégico empresarial, o PEE. Eu vou aproveitar para nessa aula também colocar um vídeo que eu elaborei só sobre planejamento estratégico. Então, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre esse planejamento estratégico empresarial, clique no vídeo que vai estar logo a seguir deste aqui, para que você possa entender um pouquinho mais, né, sobre os passos, sobre a necessidade e sobre a importância das empresas terem um planejamento estratégico muito bem elaborado. Mas algumas coisas a gente vai falar também nessa aula, tá? Então, vamos em frente. Então, desta forma, galera, o planejamento estratégico da tecnologia da informação, ele tem que ser muito bem alinhado com o planejamento estratégico empresarial, tá legal? Porque, afinal de contas, ele é um desdobramento desse planejamento, né? Ele é uma parte do planejamento estratégico empresarial. Então, ele deve estar alinhado com os valores, objetivos, com a missão da empresa, né? Tudo isso que está contido dentro do planejamento estratégico, né? E esse alinhamento, galera, ele deve ser em todos os sentidos. Ele deve ser em todos os sentidos. Ele deve ser vertical, horizontal, transversal, dinâmico, né? Ele deve compor uma energia maior, né? Ele deve ser sinergético, né, com as funções empresariais. Deve promover um ajuste ou adequação da estratégia da empresa com as tecnologias disponíveis, tá? Em toda a organização, tá legal? Então, é muito importante que o PET esteja alinhado com o planejamento estratégico, ou seja, falem a mesma língua, para que a empresa possa andar num sentido único, sentido do sucesso. Olha só. Então, na elaboração do planejamento estratégico da tecnologia da informação, é preciso prestar muita atenção. Olha lá, no quê? Olha lá, nas expectativas que a organização tem da área da tecnologia da informação. É lógico, quando uma empresa monta uma área de TI, uma empresa grande, né, que hoje em dia as pequenas empresas podem não ter, pequenas e médias empresas podem não ter uma TI, mas quando uma empresa grande monta uma área de tecnologia, quando ela já tem estruturada uma área de tecnologia, lógico que ela tem muitas expectativas. Não pode ser uma área que simplesmente tampe buraco, que apague incêndio, né? Mas tem que haver um planejamento, tem que haver um pensamento de médio e longo prazo, né? Que é isso, essa grande característica quando a gente fala em planejamento, né? Pensamento a médio e longo prazo. A gente tem que pensar nos benefícios que tanto a tecnologia da informação como os sistemas de informação poderão oferecer ao negócio, né? Não só os que já existem, não só os que já estão implantados, mas os que possam a ser adquiridos, né? E lembrando sempre que esses sistemas eles têm que ser muito bem integrados ao que já existe, né? A empresa não pode comprar pacotes prontos, né, que não estejam integrados, porque à medida que ela pode automatizar algumas áreas, deixa de automatizar outras, né? E a coisa pode virar uma bagunça à medida que você vai depender de controles manuais para fazer essa integração, e quando a gente depende de controles manuais, com certeza erros podem ocorrer, tá legal? Então, também é preciso prestar atenção nas ações necessárias para melhorar as condições da tecnologia da informação e seus sistemas de informação, tá legal? Como a gente comentou com vocês, nem tudo é estático, né? Nem tudo é fixo,
A gente já falou na semana passada que os sistemas precisam de atualização, eles precisam de manutenção, uma vez implantados e implementados, uma vez que você customizou, que você adaptou esses sistemas e você colocou eles para produzir, você deu treinamento para o pessoal, você colocou eles então em produção, né? Eles sempre vão precisar de uma manutenção, porque alterações surgem, né? Por exemplo, alterações tributárias, reformas tributárias, né, modificações no cálculo de impostos, nas alíquotas de impostos, isso aí surgem todos os dias, né, e os sistemas precisam ter esse tipo de manutenção, tá legal? Então isso tudo tem que ser previsto, né, quando a gente fala em planejamento estratégico. Porque exatamente os contratos de fornecimento de software e os contratos de manutenção de softwares vão estar dentro deste planejamento estratégico, que, como eu estou explicando para vocês, é algo assim bem maior do que só falar de sistemas de informação. Tá legal? Bom, afinal, né, a gente tem que ter sempre em vista isso, galera. Sem tecnologia e sem sistemas de informação, hoje em dia, não existe empresa. Tá? Não dá para você ter uma empresa sem tecnologia e sem sistemas de informação. Né? Uma, porque todo atendimento hoje é virtual. Né? As empresas que estão funcionando, que estão sobrevivendo, são empresas que têm sites de e-commerce. Esses sites de e-commerce não bastam ser só um site de venda, mas precisam ser sites integrados com o ERP, ou seja, com a área de suprimentos, com a área de contabilidade, com a área de faturamento, com contas a pagar, contas a receber, tá legal? E o que acontece muitas vezes, é muito importante que esses sistemas também tenham integração com fornecedores, né? Então, sem tecnologia, a empresa não existe, tá? E a TI, ela vai apoiar então dessa forma todos os processos de negócio, tá legal? Tudo que você faz dentro da sua empresa, todas as atividades empresariais, todos os processos, subprocessos, macroprocessos vão ser apoiados pela tecnologia da informação, né? E esses processos são exatamente aqueles que compõem essa organização e vão facilitar, em último caso, né, toda a tomada de decisão. Então, a TI, gente, mais do que nunca, né, ela vai aí atuar como um agente de mudanças, né, e transformar o seu negócio. Isso porque ela conhece a organização, tá legal? Porque quando você tem todos os seus processos automatizados, todos os seus processos informatizados através desse sistema, né, a TI passa a ser o cérebro da sua empresa. Então ela vai conhecer a organização como nenhuma área, porque tudo vai estar lá dentro. Né, tudo vai estar lá dentro. Às vezes você tem a área de contabilidade, que conhece grande parte das outras áreas, mas a TI vai concentrar todos os sistemas. Então ela vai conhecer tudo, né? Daí, mais uma vez, a importância que eu sempre cito para vocês, que é atuar também na área de analista de negócios, porque o analista de negócios é esse cara especializado em TI, é esse cara especializado em sistemas de informações, que vai acabar no auge de sua carreira conhecendo todas as áreas da organização, né? Porque afinal em todas essas áreas existem sistemas integrados que vão modelar, que vão garantir a otimização dos processos, né? Desta forma, galera, olha lá, uma TI estratégica precisa então ter essa visão holística da organização, né? Por isso, ela deve participar então ativamente de todas as discussões estratégicas, que envolvem o negócio, né? E só dessa forma ela vai ter condições de colaborar exatamente com o crescimento do negócio. Tá legal, gente? Olha só. Então, com tudo isso que eu disse, né? Com tudo isso que eu disse, olha só. Quais são os objetivos do planejamento estratégico da informação? Muitas dicas eu já dei, né? Mas olha lá. Primeira coisa, aproximação, né? E assim uma coligação, né? Um casamento permanente, né? Da tecnologia da informação com o negócio. Aliás, eles devem mais ou menos nascer sempre casados, né? Então, o desenvolvimento e a maturidade da TI, né, quando eu digo maturidade, não é só assim o envelhecimento, mas você ter uma TI presente em todas as áreas da empresa, uma TI que funcione, né, e dê resultados em todas as áreas, né, e uma mudança tanto no papel de desempenho da TI quanto dentro do negócio, tá legal?
a distribuição correta dos recursos da empresa em projetos que realmente tragam retorno aí positivo para a empresa. Tá legal? Nesse âmbito, olha lá, o planejamento estratégico da tecnologia da informação, ele deve considerar o ambiente interno e externo da TI. Tanto o ambiente interno, que envolve os profissionais que atuam lá dentro, ou os sistemas que estão implantados, quanto o ambiente externo, ou seja, as expectativas dos clientes, as expectativas dos demais funcionários da empresa, tá legal? Então, também é importante analisar as condições internas, né? Ou seja, como estão os sistemas, eles estão dando conta do recado, e sempre perguntar o que a área de TI pode fazer de diferente na atualidade ou no futuro, né? Como a área de TI ela vai poder gerar novos resultados, né? E analisar e sempre olhar atentamente para o mercado, ver o que os concorrentes estão fazendo, ver quais são as tecnologias que os concorrentes estão adotando e sempre estar à frente, sempre procurar estar à frente desse mercado, tá legal? Então isso que é importante, porque o que acontece, mesmo que você tenha uma área de TI bastante madura, essa maturidade, ela pode ser assim na atualidade, mas nada implica que de repente venha um concorrente e te tome o mercado, tá legal? Eu vou dar um velho exemplo, que isso aqui a gente já passou num filminho lá atrás, nas primeiras aulas, né, da Kodak. A Kodak, ela era líder, né, no segmento de máquina fotográfica, de fotografia, mas aquela fotografia no filme, né, aquela fotografia que era revelada, que talvez algum dia de vocês viu lá na gavetinha dos seus pais e seus avós. Né? O que acontece? A fotografia se tornou digital. O mais engraçado, quem inventou a máquina digital? A Kodak. A Kodak. E não acreditou no seu próprio invento. E vendeu o seu invento para os japoneses. Vendeu o seu invento lá para a Sony, o pessoal da Sony. Vejam só, o pessoal da Sony não tinha tradição nenhuma na fotografia. O pessoal da Sony era bom em som, era bom em televisão, mas não tinha tradição nenhuma em fotografia. E de repente tomou todo esse mercado. Então a tecnologia, não bastava a Kodak estar à frente durante muitos anos. Ela tinha que sempre correr atrás da tecnologia e não desprezar a tecnologia como ela fez. Porque à medida que ela desprezou a tecnologia, o concorrente se apropriou daquela mesma tecnologia e tomou todo o mercado e isso tudo foi o que levou a Kodak à falência. Tá legal? Então, quando a gente fala em maturidade da TI, não basta só num determinado momento você estar bem avançado, você estar com uma TI que funcione e assim por diante. Tá? Essa maturidade ela tem que estar presente sempre, né? Daí o planejamento estratégico ser uma ferramenta, né, flexível e dinâmica, como eu já comentei nesta aula. Tá legal? Bom, e quanto à performance da organização? Né? Como que essa organização vai poder ser afetada, né, à medida que você, né, implanta, você tem um planejamento da tecnologia da informação bastante sofisticado e que funcione realmente. Olha lá. Então esse planejamento ele também vai se refletir na performance da organização frente ao mercado. Né? Quanto melhor o seu planejamento, quanto mais assim, não só o planejamento, mas a sua implementação. Então vamos dizer assim, quanto melhor a implementação de um planejamento estratégico da tecnologia da informação, né, maior vai ser a tendência da sua organização estar frente ao mercado. Tá? Organizações que possuem uma TI artesanal, né, aquela TI onde você só pensa em economizar, aquela TI que tem apenas o necessário, aquela TI que tem só softwares, sistema de segunda linha, computadores de segunda linha, o mínimo do mínimo necessário. Normalmente essas empresas têm mais dificuldades em entregar resultados. Normalmente essas empresas têm mais dificuldade em estar à ponta. Vão ser mais umas na concorrência e pode ser exatamente aquelas empresas que sejam adquiridas. Tá legal? E é muito fácil ver isso, porque nesse mundo a gente vive a vida inteira vendo fusões e aquisições. Quando uma empresa compra outra,
né? Você vai ter sistemas legados dessa empresa comprada, porque com certeza os sistemas que vão sobreviver, a tecnologia que vai sobreviver, é a tecnologia daquele que comprou, né? E no geral, o que a gente vê, a tecnologia daquele que adquire sempre é muito mais avançada, porque aquele que foi comprado, um dos motivos dele ser comprado seria o fato dele não ser um líder, e um dos motivos dele não ser um líder é ele não ter uma TI avançada. Por isso que a tecnologia dele é sempre a que é desarticulada, é sempre aquela que é deixada de lado, e quem sobrevive? A tecnologia do que compra, né? Então isso é fato, gente. Então, daí um caso que vem comprovar o que eu estou dizendo para vocês, tá legal? Por outro lado, os setores da tecnologia da informação, com alta maturidade, já têm como principal objetivo a entrega de resultados e que garantam diferenciais competitivos, tá legal? Áreas de TI, né, com gente compromissada, gente experiente, gente aí de ponta, olha só, já sabe o que fazer e já sabe até quais serão os benefícios que a empresa vai conquistar com o trabalho deles. Olha só. Vamos falar então agora melhor, já que a gente já deu um spoiler sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho melhor sobre os benefícios do planejamento estratégico da tecnologia da informação. Olha só, gente. Antes de tudo, comunicação transparente. Olha lá, galera. Compete. A equipe da tecnologia, ela vai entender melhor qual é o seu papel dentro da empresa, tá? Então a coisa fica mais transparente, tá legal? Os colaboradores vão se sentir mais motivados a trabalhar em prol do negócio, porque eles vão ter sistemas que vão apoiar toda a sua tomada de decisão, né? E isso aí, galera, também vai ajudar na percepção que a empresa tem sobre os resultados, não só dela, como resultados do concorrente e também como resultados da própria TI da empresa, né? Então, o planejamento estratégico, ele ajuda a trazer visibilidade para todos, inclusive para a área de TI, né? Só assim a área de TI vai poder ser vista, né, por toda a empresa como uma área que realmente funciona e não como uma área que só dá pau, né, que só serve para corrigir problemas, como deve ocorrer em várias das empresas que vocês atuam, infelizmente, né, aquela TI artesanal. Olha só, essa comunicação transparente, galera, ela também vai servir como uma ferramenta para a comunicação da direção da empresa com todos os seus funcionários. Afinal de contas, a TI é super responsável pela comunicação empresarial, né? E com isso a gente vai poder melhorar a governança como um todo, tá? Com sistemas que funcionem corretamente, né? Sistemas que tenham módulos ajustados de acordo com a função de cada um, porque isso aí também é possível, né? Você vai ter uma governança, você vai poder ter gerentes, diretores, até o presidente, né, de posse de sistemas, né, bem desenhados e que possam garantir a continuidade dos serviços, né, prestados por esses profissionais. Tá legal? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre um outro grande benefício que acho que é um dos principais aqui, que é a agilidade no negócio, né? Como que o negócio pode se tornar mais ágil a partir do planejamento estratégico da informação. Olha lá, essa com certeza é outra grande vantagem, né? Porque, como todos nós sabemos, né, sistemas trazem agilidade organizacional. E agilidade, o que ela é? É a capacidade de você responder mais rapidamente às mudanças, tá? E essas mudanças é o que a gente presencia todos os dias, tá? Então, nesse sentido, pensar o uso da tecnologia da informação estrategicamente torna o negócio mais ágil e mais resiliente às mudanças. Afinal, as tecnologias vão sempre facilitar a execução de processos e projetos, né? Por isso, a empresa precisa ter um planejamento muito bem elaborado para se tornar cada vez mais ágil, né? Com referência ao crescimento organizacional, olha só, a transparência da comunicação e a agilidade do negócio, né, elas vão proporcionar um crescimento, né? Ou seja, o crescimento ele vai ser indecorrente, né, desses dois primeiros benefícios, tá legal? Então, isso vai, por quê? Porque com a comunicação transparente e a agilidade do negócio, olha só, você vai ter uma competitividade maior na empresa. A empresa vai se tornar mais competitiva, pode se tornar mais produtiva,
né, os funcionários, à medida que eles têm muitas atividades automatizadas com sistemas de informações, eles podem se tornar mais produtivos, né, e isso tudo vai refletir na competitividade como um todo da sua empresa, né? E por último, olha só, o PET ele vai favorecer também a continuidade, não só o crescimento, mas também vai favorecer a continuidade do negócio à medida que ele continue sendo dinâmico, né? Sempre revisto, sempre atualizado, tá legal? Porque a gente sempre tem que estar de olho nos concorrentes, tá legal? Então a gente tem, né, dessa forma, olha lá, a TI também pode ser uma grande colaboradora para que a empresa esteja constantemente se reinventando, né? Ou seja, reinventando o seu modelo de negócio, e também a gente nunca pode esquecer, nesse aspecto todo, da questão da segurança da informação, que é uma das coisas importantíssimas que também tem que fazer parte desse planejamento, tá legal? Bom, com o último benefício, eu gostaria de falar agora para vocês da questão do uso correto dos recursos. Olha só, gente, muitas empresas às vezes fazem investimentos assim mirabolantes em hardware, software, mas às vezes compram por impulso, compram às vezes sem estudar realmente, compram realmente às vezes sem ver todas as capacidades técnicas daquele sistema, daquele hardware, e não é difícil ver empresas que têm sistemas ou hardwares subutilizados. Veja bem, gente, tudo isso daí reflete no investimento fraco, no investimento mal feito, numa gastança de dinheiro desnecessária. A empresa tem que adquirir tecnologia da informação, hardware, software e também pessoal. Olha só, à medida das suas necessidades, né? Lógico, sempre vendo um crescimento futuro, sempre planejando um crescimento futuro. Então vocês podem perceber que a coisa não é tão fácil assim como a gente fala, né? Aliás, muito fácil falar, difícil fazer, né? Porque você sempre vai ter problemas de subdimensionamento, superdimensionamento, né? E isso, assim, às vezes é algo que passa a ser natural, né? O não natural seria o uso correto dos sistemas, né? Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os equívocos, né? Que os erros comuns, né, que surgem, né, no momento que você faz o planejamento estratégico da tecnologia da informação. Então olha lá, já que a gente já deu esse spoiler, né? Vamos falar um pouquinho sobre os erros comuns. Olha só, então o primeiro erro comum aí que surge, né? Você detalhar a estratégia de forma exagerada, né? De forma exagerada. Tem que ser na medida, né, gente? Tem que ser na medida. E aí é difícil você falar qual é a medida correta, porque você nunca sabe para onde a empresa vai crescer. Você nunca sabe, às vezes, qual vai ser o crescimento exato da empresa. Né? Então, a primeira coisa é às vezes, superdimensionar computadores, sistemas, e que muitas vezes podem, como acabei de comentar com vocês, serem subutilizados. Né? Outro erro comum é confundir estratégia com operação. Gente, operação é o dia a dia. Operação é o que já se faz hoje. Estratégia é aquela parada para você pensar no futuro, né? Que às vezes nem sempre pode ser uma parada, mas pode ser uma atividade comum dentro da empresa. Aliás, deve ser uma atividade comum. Então a gente não pode confundir, a gente não pode deixar de pensar o amanhã. A empresa que só vive do hoje é aquela empresa que pode correr o risco de quebrar de um dia para o outro. Tá legal? E mais uma vez, recorrendo ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Olha só, empresas que pensaram no futuro, empresas que tiveram uma visão de que no futuro toda a venda, todo o comércio seria eletrônico, hoje estão vendendo mais do que vendiam há 2 meses atrás. Porque muitos parceiros deixaram de existir, muitos parceiros tiveram que fechar por conta da pandemia, e essas empresas que pensaram no futuro, não ficaram pensando só na operação cotidiana, hoje estão vendendo mais. Aliás, existem matérias aí no rádio e televisão que dão conta que muitas empresas não estão
conseguindo atender os pedidos que estão sendo feitos, né? Um outro grande problema que vem surgindo na atualidade, que volta a existir, né, um problema recorrente, é o gargalo no atendimento, é o gargalo na logística, né, dessas empresas que não estão conseguindo atender o mercado, tendo em vista que perderam os seus concorrentes, que tiveram que fechar por conta da pandemia. E por que essas empresas continuam sobrevivendo? Porque souberam ver o futuro, né? Souberam ver o futuro e não pensaram só no cotidiano. Tá legal? Outro erro comum dessa forma, que é aí decorrente do que eu acabei de explicar, é você adiar constantemente a elaboração desse planejamento. Planejar, gente, demanda tempo. Planejar demanda recursos. Planejar demanda papel, demanda documento. Demanda você colocar o que você pensa de futuro, no papel. Então, muitas vezes, as empresas, os grandes empresários, grandes estrategistas, sempre pensam, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, né? E acabam, né, se perdendo mais no cotidiano, né? Todo grande administrador tem que saber, antes de tudo, para você ser um grande administrador, antes de administrar a sua empresa, você precisa administrar o seu tempo. E se você administrar o seu tempo e você tiver bem em vista, né, que o planejamento é a sua principal função, então você vai saber dar valor a ele e você vai saber dedicar tempo. Então você não pode adiar a elaboração do planejamento estratégico. Tá? E uma vez feito, como eu já cansei de dizer aqui nessa aula, ele tem que ser dinâmico, né, e revisto. Então, a função de planejamento tem que ser uma coisa assim que se tornar cotidiana dentro da empresa. Tá legal? E outra coisa, né, que vem completar o primeiro erro, é pensar pequeno demais ou também grande demais, né, que é rever o primeiro erro. Então a gente não pode nem pensar nem pequeno e nem grande, mas tem que tentar pensar do nosso tamanho, tá legal? Do nosso tamanho. Isso tudo, mais uma vez, que eu estava dizendo para vocês, não é fácil, aliás, são coisas difíceis de ser feitas, né, mas ninguém mandou querer ser administrador, tá legal, gente? Bom, brincadeiras à parte, a gente começa a falar agora no nosso último assunto aqui da aula, sendo algumas metodologias do planejamento estratégico da tecnologia da informação. Olha só, galera, não basta só ficar falando sobre as necessidades, sobre a importância, sobre os objetivos, sobre os erros, mas a gente tem que também apresentar um modelo, um método de planejamento estratégico, tá legal? Então, mais uma vez lembrando, eu vou deixar disponível para vocês um vídeo que fala só sobre o planejamento estratégico empresarial, tá? Empresarial. Se vocês tiverem tempo, não deixem de assistir, né? Mas nós vamos falar sobre algumas metodologias. Aliás, nós vamos falar sobre uma importante metodologia de planejamento estratégico, que é a metodologia BSP, né? BSP de Business Systems Planning, que foi proposta pela IBM já há muitos anos. Essa aqui é uma metodologia antiga aí de planejamento estratégico da tecnologia da informação, né? E qual a vantagem desta metodologia proposta pela IBM? É exatamente o fato dela explorar o planejamento dos sistemas de informação e as relações deles com os negócios, né? De maneira que os sistemas de informação possam dar suporte às necessidades empresariais, né? Tanto a curto como a longo prazo, né? E também, logicamente, sempre aquela preocupação, né, deles estarem alinhados com o planejamento empresarial. Então, exatamente por ser uma empresa de hardware, mas também por ser uma empresa muito forte na área de sistemas, olha só, a IBM ela fez essa metodologia, que é uma metodologia que tem um quê maior no uso dos sistemas de informação. Então, por isso que entre várias metodologias que existem, né, nesta aula, eu gostaria de apresentar esta, que é a BSP, a Business Systems Planning da IBM. Tá legal? Então, olha só. Quais são, antes de tudo, os objetivos da Business System Planning, né, da IBM? Bom, primeiro objetivo, e acho que é muito claro para nós, né? Olha lá, de proporcionar aos sistemas de informação um bom período de vida. Poxa vida, como eu falei na aula da semana passada, quando uma empresa adquire um sistema de informação, ou ainda na época que ela desenvolvia um sistema de informação, não poderia adquirir ou desenvolver um sistema que vai funcionar, sei lá, 6 meses, né? Então você tem que garantir
que aquele sistema esteja alinhado com as suas necessidades e que ele funcione ao longo de muitos anos, que ele permita adaptações, que ele permita customização, que ele permita alterações e que ele funcione durante muitos anos, pois eles vão estar relacionados aos processos da organização que geralmente não são afetados por mudanças organizacionais. Então, eles têm que proteger os investimentos, tá legal? Isso aí tem que proteger os investimentos. Os processos nem sempre são afetados e desta forma, né, você pode garantir, né, um investimento em sistemas de informação assim duradouro, tá legal? O outro grande objetivo do BSP, então vai ser também, lógico, melhorar as relações entre o TI e usuários. Isso aí a gente já falava na semana passada, lembra? Aquela piadinha lá do balanço na árvore, né? Que você queria simplesmente um balanço numa árvore e o pessoal da TI te dava formas assim mirabolantes de dar qualquer outra coisa menos aquilo que você queria, tá legal? Então, um planejamento estratégico muito bem elaborado, ele pode melhorar as relações entre profissionais de TI, né? Ou mesmo terceirizados, porque hoje em pequenas e médias empresas você vai ter muitos profissionais terceirizados, mas não deixam de ser profissionais que vão atuar indireto ou diretamente na empresa, e os seus usuários, né, os usuários finais, os funcionários da empresa. Então isso tudo você vai melhorar essas relações, para quê? Para você ter um fornecimento de sistemas que satisfaçam realmente os requisitos e as prioridades da organização, como a gente também já comentava mais ou menos semana passada, né? E outro grande objetivo seria identificar os dados, né, o que precisa ser armazenado como recurso corporativo, né, e que serão planejados, administrados e controlados a fim de serem usados efetivamente por todos, né, assim, ser controlados e serem transformados em informação ou até em conhecimento, né, que seja válido por todos os usuários da empresa. Então não ter sistemas simplesmente por ter, né, mas sistemas que realmente funcionem, sistemas que realmente deem informações necessárias ao pessoal da empresa poder tomar uma decisão mais ágil. Então, olha só, galera, o BSP ele é composto por duas fases. E a segunda fase é bem assim, a maturação da primeira fase, né? Então vocês vão ver que a primeira fase é bem maior que a segunda, tá? É um jogo de 2 tempos, onde o primeiro tempo tem 60 minutos e o segundo tempo só tem 30. Olha só, mas é a primeira fase, então ela vai envolver a participação da alta administração da empresa, gerentes, diretores e presidentes, né, onde vão ser determinadas questões estratégicas, como os objetivos, as metas, a visão, a missão da empresa e o ambiente, né, dos sistemas de informações atuais. O que existe atualmente e como está a maturação daquilo que existe atualmente. Tá legal? Então, essa primeira fase, a fase inicial, exatamente quando você envolve a alta cúpula, né, para parar e pensar o que nós temos hoje e como isso que nós temos hoje está funcionando. Se está funcionando bem, se está funcionando mal, se precisa ser trocado, se precisa ser ampliado, se precisa ser modificado, né? Em termos assim, de macroprocessos, em termos de macro preocupações, tá legal? Então, também vão ser identificados os pontos fracos e pontos fortes da organização, as vulnerabilidades dos sistemas de informação, né? Se eles vão poder continuar crescendo, se eles vão poder continuar acompanhando as exigências do mercado, né? E aí não só em termos de armazenamento de informação e armazenamento de dados, desculpa, e processamento de informação, mas também quando a gente fala de hardwares disponíveis, né? Se esses sistemas vão dar conta de tecnologias, por exemplo, de reconhecimento facial, da biometria, já uma necessidade, né? Se esses sistemas têm conexões com fornecedores e clientes externos, se tem EDI que funciona e por aí à frente, tá? Então, olha só. E também o planejamento dos sistemas a serem adquiridos, ou seja, o que vai poder ampliar, né, a tecnologia, a automatização da empresa, e lembrando sempre que sistemas adquiridos eles precisam ser integrados com o que já existe, tá legal? A segunda fase, então ela simplesmente vai consistir em detalhar e aprofundar a análise realizada na primeira fase, né? Documentar e implementar,
Parece simples, mas é aí que está o grande trabalho. Então, na realidade, gente, eu estava até brincando com vocês, né, que é um jogo de 2 tempos, mas acho que, como a gente vai ver nos próximos slides, o primeiro tempo tem 30 minutos, o segundo tempo é que vai ter 60, tá legal? Bom, mas o fato é o seguinte, é que as duas fases vão fazer com que o BSP possua, então, um método estruturado, né, que através de uma abordagem de cima para baixo, envolva as pessoas, né, de forma a conhecer a organização, né, como um todo. E também, simultaneamente, uma abordagem de baixo para cima, né, a partir da fase de implementação. Muito disso que nós estamos falando, vocês também viram no estudo de caso da semana passada, que vocês viram aquele método lá de implantação, assim, rapidamente, o Big Bang, né? Quando você implantava todo o sistema, quando você implantava todo um ERP do dia para a noite, né? Então aí você tinha de cima para baixo na tomada de decisão e de baixo para cima quando você começava a colocar as coisas em produção. Tá legal? Então vamos falar então sobre algumas atividades da metodologia BSP ainda na primeira fase, tá? Bom, primeira coisa, adesão da autogestão. Então, o pessoal da TI, ou o próprio pessoal da autogestão, precisa se apropriar destas ideias, destas necessidades do planejamento estratégico da tecnologia da informação. Você, como um futuro profissional de sucesso, como uma futura profissional de sucesso, você precisa conversar com o pessoal da sua gerência, né, da sua diretoria, né, e você precisa convencê-los sobre as necessidades, né, de um PET na empresa, de repente, quando as coisas não estão funcionando. Porque é exatamente essa parada que você está fazendo na sua vida para estudar, para se aprimorar, que visa te dar uma visão melhor das coisas. E é para isso que nós existimos. Muitas vezes, quem está dentro do negócio não consegue enxergar que as coisas não estão funcionando. O próprio diretor, o próprio presidente não está vendo que a coisa não está funcionando. Então é por isso, você que está estudando, você que está se aprimorando, né, ficar de olhos abertos e quando você começar a ver que a TI já não está mais funcionando, você tem que conversar com esse pessoal, você tem que tentar convencer esse pessoal para que eles façam a sua adesão, né, ao planejamento novo, a uma revisão desse planejamento, né? Lógico, nessa primeira fase você vai começar a preparar um projeto, um anteprojeto, né, alguma coisa que dê algumas ideias, né, sobre o que possa vir a ser uma reinvenção da TI dentro da sua empresa, né? E lógico que para você preparar esse projeto, você precisa fazer uma avaliação do que você já tem. Você precisa fazer um inventário, né? Um inventário dos sistemas de informação, uma análise dos sistemas de informação que dão hoje suporte ao negócio. Como é que eles estão, se eles estão funcionando, se não estão funcionando. Geralmente devem estar apresentando algum problema, porque é aí que começa a acender uma luzinha amarela, né, da necessidade de um novo planejamento para a empresa. Tá? Já numa segunda fase, então você vai fazer uma determinação das perspectivas da organização, né, o que a organização pretende, né, o que ela pretende a médio e longo prazo, né, porque a gente sempre tem que estar pensando em crescimento. Então, como que nós vamos poder crescer apoiados na tecnologia da informação? É muito importante que você classifique os problemas, que você enumere os problemas, né? Logicamente, do mais significativo até o menos significativo, para você poder ter uma escala de atendimento, né? E você também vai definir uma arquitetura de informação, né? Como serão os novos sistemas, o que você vai aproveitar, o que vai ter de sistema legado, o que vai ter de novo sistema, também uma arquitetura de hardware, quais serão os novos computadores, a nova rede, o que você vai ter de dispositivos de entrada e saída de dados. Isso tudo tem que ser visto, isso tudo tem que ser pensado num planejamento estratégico da TI. Tá legal? Ainda na segunda fase, depois que você fez esse inventário dos sistemas, depois que você numerou, né, os problemas existentes, você vai determinar as prioridades, ou seja, o que é mais prioritário e o que é menos prioritário, né, para você poder atacar realmente onde você precisa, né, onde você está vendo a luzinha amarela acender. Isso aí é muito importante, tá legal? Então você vai desenvolver recomendações, né, lembrando sempre que o planejamento estratégico
ele está sempre na fase de recomendações, né? Ou seja, de indicações do que pode ser feito, para aí você entrar no plano de ação, para aí você entrar no que a gente já comentava semana passada, né? Com referência ao ciclo de vida de um sistema. Tá? Então, acho que, de repente, essa aula, ela complementa muito bem a aula da semana passada, poderia até, de certa forma, anteceder a aula da semana passada, mas eu fiz questão de comentá-la assim, depois, né, da aula da semana passada, porque na semana passada a gente ainda falava muito acerca só do uso de sistemas, só do ciclo de vida, da implementação e da implantação de sistemas. E aqui nessa aula, a gente falou um pouquinho mais, né? A gente falou também do uso de hardware, software e pessoal especializado, tanto no departamento de tecnologia da informação da empresa, como terceirizado, como de fora da empresa. Tá legal? Então, muitas coisas do plano de ação a gente já havia comentado semana passada, né? Mas é sempre importante que todo o planejamento, né, após o desenvolvimento de recomendações, parta para a ação e que essa ação seja contínua na empresa, porque afinal de contas a concorrência da empresa também é contínua. E assim, olha só, nós chegamos ao final dessa aula, apresentando as referências bibliográficas utilizadas para desenvolver esse material aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Olha só, gente, este então foi o professor Wagner Tufano e mais uma aula de gestão de sistemas de informações. Um abração a todos, um abração a todas e até nossa próxima aula. Até mais, gente!